aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, mais um dia de muita confusão. É o novo normal do Brasil. E para falar sobre isso, dividi o vídeo em duas partes. Quero começar mais uma vez, assim como no vídeo de ontem, falando aí sobre as mensagens vazadas de Bolsonaro, indiciamento e tudo mais, porque, como se era de esperar, né? O dia de ontem foi marcado por notícias da imprensa, as análises. Tem algumas coisas curiosas que saíram, alguns contrapontos que eu acho que a gente precisa fazer para não deixar a imprensa falando sozinha, desmentir algumas coisas e tem ainda algumas fofoquinhas e algumas coisas interessantes mesmo. Aí a segunda parte, falaremos sobre Magnitsky, né, judiciário, as reações dos Estados Unidos, que também já reagiram aí em relação ao indiciamento de Bolsonaro. Na segunda parte também tem sobre 2026. Eu vou até tentar dar uma certa corrida no vídeo de hoje, porque tem um extra no vídeo de hoje, que eu nem coloquei aqui um terceiro tema, porque eu acho que não vai dar tempo de comentar, mas se der, lá no final a gente comenta umas coisinhas curiosas mesmo. Mas vamos acelerar, que é pra ver se dá tempo, né? Introdução bem rápida. Algumas pessoas tentaram analisar, né, esse mais novo indiciamento. Eu peguei essa análise do Mário Sabino por uma razão. Por mais que o Mário Sabino ele não suporte Bolsonaro e tenha diversos cacoetes, o Mário Sabino ele está olhando para a situação, tentando verdadeiramente fazer uma análise mínima da situação. Óbvio que a gente vai ter diversas discordâncias. Só que o ponto é, se o cara que está no consórcio consegue perceber isso daqui, imagina quem está olhando para a situação de forma, né, verdadeiramente isenta, como por exemplo aí os Estados Unidos. E é sobre isso que o Mário Sabino está falando. Ofensiva contra Bolsonaro fortalece nos Estados Unidos a ideia de perseguição. Por que será, né? Deve ser porque Bolsonaro é a pessoa mais perseguida da história do Brasil. Antes de mais nada, aproveito o ensejo do relatório da PF com as trocas de mensagens entre Eduardo e Bolsonaro para sugerir um ato de patriotismo parte do Supremo. O Mário Sabino está dando uma cutucadinha. Fala o seguinte, né? Ministros do Supremo, cara, de forma espontânea, abram o seu WhatsApp para os cidadãos, ou melhor, cidadões, poderem fazer o escrutínio. A nova língua portuguesa, né, do governo Janja é cidadões, não é mais cidadãos. Eles, os cidadãos, verificariam que não há nada ali de desabonador para os magistrados, que as condutas dos ministros são íntegras e que eles são guiados sempre pelos mais altos ideais de justiça. Seria provado assim que está errado o lugar comum, segundo o qual a reputação de ninguém resiste a um grampo ou uma apreensão do seu telefone celular. E a gente vai falar sobre isso, né? O moralismo das pessoas. A gente tá regredindo no tempo. A gente tá voltando para 2018, onde o pessoal falava, nossa, mas Bolsonaro fala palavrão. Preâmbulo feito, temos mais uma vez os Bolsonaro com o traseiro de fora, agora acusados de coação judicial contra Moraes e demais ministros do Supremo por causa das sanções americanas. As mensagens confirmam pela enésima vez que é um agente vulgar, interessado apenas nela própria. Será mesmo? Confirma isso, Mário Sabino? Quando o Eduardo fala que a gente tem que olhar para o Brasil, resolver o Brasil de uma vez por todas, né, conter, né, resgatar a democracia, conter o judiciário, essa gente só pensa neles mesmo, né? E que Eduardo e Jair discordam sobre Tarcísio, por quem o primeiro nutre ódio concorrencial. Esse é o ponto mesmo? Eduardo só não gosta do Tarcísio porque é um problema nas eleições. É concorrente dele, é só por causa disso. A grande novidade, digamos assim, é que Bolsonaro nunca manteve distância regulamentar das gestões de Eduardo junto a autoridades americanas. Temos outro aspecto espreitoso para os meus colegas, digo, Silas Malafaia, ralhando com Bolsonaro e enfatizando como se deveria aproveitar a chance oferecida pelo governo americano para pressionar o Supremo a facilitar para o ex-presidente e o legislativo votar anistia, na mesma linha das conversas entre Bolsonaro e seu filho. A PF o acusa de ser orientador e auxiliar de Bolsonaro, no que seria o esquema de coação judicial. Aprovar a candidatura do pastor de almas em mensagem ao ex-presidente, Silas Malafaia chama Eduardo de babaca e diz que só não arrebenta com o rapaz por consideração ao pai. Acabou arrebentado por Moraes, que tenta calar outro dos seus críticos, dos mais estridentes, aliás. Aí vai, o relatório traz ainda o caso de milhões de reais que Eduardo e Jair movimentaram de forma fracionada para, segundo a PF, não chamar a atenção de órgãos de controle. Aqui é um primeiro ponto, né? Gente,
Bolsonaro já foi alvo de diversas buscas e apreensão, diversas quebras, né, telemáticas, sigilo bancário. Será mesmo que se Bolsonaro enviasse de um em R$ 1 ia fazer alguma diferença? Ia fazer alguma diferença. Se mandar de um em R$ 1, o pessoal não ia olhar para onde o dinheiro estava saindo. É sério isso? É surreal querer acreditar que existia, né, esconder a bufunfa. Quando você quer esconder o patrimônio, o que é que você faz? Você saca esse dinheiro, ou você manda para alguém, e você tem que. Esse dinheiro ele tem que ir rodando, até chegar em algo que é irrastreável e inconfiscável. De que adianta, como foi o caso de Bolsonaro, tu pega lá e tu manda dinheiro pro teu filho. Ou tu pega lá e manda dinheiro pra tua mulher. É difícil da polícia descobrir. Então, assim, como é que tu vai esconder? Como é que tu vai esconder o Pix? Que o governo tem total e amplo acesso. Como que tu esconde através de um Pix? Se tu quer esconder, sei lá, tu pega o dinheiro de espécie, tu bota no saco e bota em algum lugar. Tá onde? Não sei. Tu não conta. Ou tu vai lá, sei lá, compra criptomoeda. Compra os Bitcoin aí, como diz Renan Calheiros. Compra os Bitcoin e esconde. Ah, como é que tu vai esconder, cara? Tu vai esconder como essa bufunfa? Fazendo pelo Pix? São teses que não param de pé, mas a PF é do Lula, né? Padrão PF do Lula. Na história do dinheiro há traços de irregularidades, embora a origem da maior parte da grana seja conhecida. É fruto das doações bolsonaristas. Aí você vê todo o amor e carinho do Mário Sabino. Aproveitar-se de otário não é necessariamente contravenção, mas a PF acusa pai e filho de usarem os milhões obtidos com os fanzocas para financiar a coação. Para adicionar eletricidade ao enredo, achou-se o texto de uma carta de Bolsonaro para o Milei, solicitando asilo político. Como a Casa Rosada negou ter recebido qualquer correspondência de Bolsonaro, a coisa ficou apenas no plano da intenção. Cogitar pedir asilo político não é crime. Pelo menos não era. E o episódio só mostra que Bolsonaro está com medo da cana e gostaria de dar no pé, ao contrário do que diz em público. Cara, se Bolsonaro está com medo da cana e queria dar no pé, por que ele então não entrou em contato com a Casa Rosada? É autocontraditório o Mário Sabino. Mas é claro que o achado servirá de justificativa a posteriori para que Bolsonaro fosse preso antes de ser condenado, apesar do seu passaporte ter sido apreendido. No final das contas, os bolsonaros se encrencaram mais um tanto, mas poderão continuar a dizer que denunciar no estrangeiro perseguição política não é coação judicial, sim legítima defesa, e que Bolsonaro foi vítima de ficha expedition da PF, cujo relatório não está completamente imune à tese persecutória, visto que criminaliza, em alguns trechos, o que simplesmente é política, como no caso das referências a Tarcísio. A gente vai falar sobre isso lá na frente do vídeo. O indiciamento de Jair Eduardo, somado às cautelares contra um pastor evangélico que é adversário de Moraes, já fortaleceu em Washington a convicção de que o Brasil vive sob a ditadura do judiciário. Jason Miller, conselheiro de Trump, deu um aperitivo hoje. Publicou no Twitter. Alexandre de Moraes cometeu um grande erro aqui. Agora o mundo inteiro verá que Moraes é simplesmente um aspirante a ditador de terceira categoria disposto a destruir a democracia e prejudicar o povo brasileiro em busca de poder pessoal. Moraes é realmente o rei louco. Essa aqui é a postagem. O Jason Miller compartilha a nota de esclarecimento de Eduardo Bolsonaro. Mas vamos lá. Vamos olhar algumas coisinhas que saíram na imprensa, né? Primeiro, temos aqui o duplo padrão. Polícia Federal encontra lista de transmissão no celular de Bolsonaro. Sabe para quem? Bolsonaro mandava as mensagens. Quase 400 contatos foram salvos em 4 listas de transmissão e recebiam as comunicações do ex-presidente. Gente, eu acho que tu sabe qual é a lista de transmissão, né? Quando tu quer mandar uma mensagem, tu manda pra todo mundo. Assim, acho que não tem nada demais nisso. Qual o problema disso? Qual o problema de tu mandar mensagem? Bolsonaro, até, não sei, até segunda ordem, é líder de um grupo político gigantesco, que só de deputados federais você tem uns 100. Aí tem governadores. Lembrem que uma dessas listas, o próprio ministro Fux estava nela. Tem governadores, tem deputados estaduais, tem alguns empresários próximos a ele. Então, assim, às vezes Bolsonaro, aquelas coisas que saem na imprensa, né? O Bolsonaro compartilha na sua lista, é isso. Era a coisa mais normal do mundo, as notícias da imprensa ao longo dos meses que Bolsonaro compartilha fake news na sua lista de transmissão.
Qual é o crime disso daqui? Qual é o crime disso daqui? Qual é o crime? Qual a diferença disso para você criar um canal no Telegram para deixar informação, o próprio canal no WhatsApp? Qual a diferença? Aí você vê. Isso é crime. Crime. Pelo menos a imprensa tenta vender como um crime. Por outro lado, aquilo ali na direita é o ápice da democracia. Equipe de site de Lula mantém gabinete de ataques a Bolsonaro. PT diz que tem 25 mil voluntários atuando nos grupos de aplicativo de mensagens criados para a campanha eleitoral e que foram repaginados para alimentar narrativas durante o governo. Um é Bolsonaro tentando falar com seus aliados. A outra é o PT atuando realmente como, né, um gabinete do amor. A conclusão de vocês. Esse é o absurdo.